Então, abra sua Bíblia, por favor, em Reis 18, primeiro livro dos Reis 18. O tema desta mensagem é o seguinte: qual a linguagem que nós entendemos? Qual a linguagem que nós conseguimos entender? Você já disse alguma vez assim para alguém: pô, parece que eu estou falando grego? Não é assim? E você está falando uma coisa e a pessoa não está entendendo o que você está dizendo. Então, eu quero que você abra em primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. A partir... É aquele momento de Elias do Monte Carmelo, o desafio, chamado desafio dos deuses. Mas só que nós vamos ler a partir do verso 36. Aqui ele já tinha cortado os sacrifícios, os profetas de Baal já tinham vacilado. Agora é a hora de Deus entrar com ação, e isso diante do rei Acabe. Verso 36, diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 36. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. O verso 38 diz: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E eles o prenderam. E Elias fez descer fogo ao riacho de Quizom, e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se no chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá, olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou e disse: não há nada. Disse ele: 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vai dizer a Acabe: prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala, por favor, ao nosso coração, por tua graça, pelo amor que tu tens pelo teu povo, pela tua igreja, pelo teu Israel do século 21. E nós te louvamos e te bendizemos pelo teu cuidado para conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Queridos, eu já perdi as contas de quantas vezes preguei sobre a inspiração desta mensagem bíblica,
e reforço a ideia de que, quantas vezes eu me deparar com esse texto, será uma experiência para mim totalmente nova. Já li várias vezes, já preguei várias vezes esse texto, mas, mais uma vez, o Senhor falou ao meu coração de uma forma diferenciada. E ao meditar nesse texto, amados e amadas do Senhor, me veio o seguinte pensamento: qual a linguagem que eu e você, nós conseguimos entender o que Deus está querendo falar conosco a todo tempo? Foi esta a pergunta que veio ao meu coração. Qual a linguagem que, falada a nós possamos entender claramente o que Deus quer realmente falar conosco? Porque eu tenho a impressão que muitas vezes Deus fala conosco e a gente não está conseguindo entender. Parece que ele está falando, como eu disse, grego. Você está falando, não faz isso, você quer, não faz isso, você quer, não faz isso, ou melhor, ou faz, você e fica perdido, perdida. E tem pessoas, amados, que são difíceis de entender quando você explica de forma tranquila, de forma calma. E essa pessoa só vai entender a mesma coisa que você explicou tranquilamente, calmamente. Ela só vai entender quando o fogo cai. Igual caiu aqui para os profetas de Baal. Quando o fogo caiu, eles começaram a entender a linguagem que até então eles não se atentavam, duvidavam, enfim. E aí acontece o que chamamos de cair a ficha. Antigamente, por que cair a ficha? Antigamente, o orelhão, você não sabe nem o que é orelhão, né? Não é a sua orelha que é muito grande, não. Mas ainda encontramos alguns raros por aí, né? Mas o orelhão era uma ficha, né? E tinha hora que você colocava a ficha e a ficha não caía e você não conseguia fazer a danada da ligação. Então, eles usaram esse termo, cair a ficha, quando a ficha fazia assim, plim, né, Síria? Plim, você alô? A Márcia, pelo visto, também usou muito orelhão, né? E a gente ficava naquele desespero, né? Que a ficha tinha que cair. Então, eles pegaram, acho que bem legal, e colocaram essa expressão, cair a ficha, isto é, você poder se fazer entendido ou entender alguma coisa. Então, amados, o povo de Israel estava vivendo com a ficha fora para que eles pudessem entender o que Deus estava querendo falar a eles. E muitas vezes nós, amados, como povo de Deus, parece que a gente não deixa essa ficha cair de jeito nenhum. Quem me entende? Quantos são pais e mães? Quantas vezes você tem que falar com seu filho para ele entender uma? A ficha não cai. Você está falando e a ficha... Olha, tu vai se machucar. Olha, a ficha... Parece que é difícil a ficha cair, né? A pessoa entender que você está falando para o bem. Não é verdade? E o povo de Israel estava sofrendo disso. Deus estava falando com eles de várias formas, e eles não estavam deixando a ficha cair, né? Acabe, né, que era rei de Israel, vai se casar com Jezabel. Olha que companhia poderosa que ele arruma. Olha que companheira poderosa que ele arruma. Um problema para a sua vida. E, enfim, ela tem uma contribuição na história de Israel tão negativa
que Israel acaba, por conta dessa sequência, sendo escravo da Babilônia. E, amados, alguns exemplos de pessoas que não entenderam. Me veio, você deve ter visto ontem, né, os 10 mandamentos, aonde Corá, Datã e Abirão decidiram apostar na rebelião contra o ministério e o chamado de Moisés. Não é verdade? Vocês viram isso? Claro que viram. Eles disseram assim: não, Deus que fala contigo, fala comigo. E Moisés: rapaz, abre teu olho. Não, que nós vamos voltar para o Egito e tal. E nessa confusão toda, amados, 250 mil pessoas. Você acha muita gente, pouca gente? 250 mil pessoas foram engolidas pela terra. Sabe por quê? Eles pagaram para ver. E você é o tipo da pessoa que paga para ver, meu irmão? Minha irmã? Aquilo que a gente está falando, não vai, isso aí é furada, não faça isso, mas está querendo pagar para ver. Eles receberam, e suas famílias, amados, a morte, onde todos apostaram na rebeldia. Queridos, você sabe que a rebeldia foi o que expulsou Satanás do céu? Você sabia disso? Pecado de rebeldia. Então, cuidado com isso. E essa foi a linguagem que Deus usou com aquela turma, para eles se fazer entender que Moisés era servo dele. Eles tiveram que ver o que viram para a ficha cair. Não, peraí, eu não posso me meter com um servo do Senhor, não, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Pelo contrário, o que ele mandar fazer, eu devo fazer. Quem está entendendo? Amém. Qual a linguagem que Deus precisa ter com você para você entender o que você precisa entender? A gente está falando, olha, presta atenção, e você, cai exatamente aonde a gente está alertando. E, amados, essa foi a linguagem usada por Deus para que eles entendessem que Moisés estava fazendo não era dele mesmo, mas do Senhor. E como eu disse, quando nós somos crianças, a linguagem que mais conseguimos entender, pelo menos eu, quando era criança, meu pai e minha mãe tinham 2 linguagens básicas comigo. Sabe qual era? O chinelo e o castigo. Rapaz, e antigamente não era chinelo. Antigamente meu pai tinha um tamanco dessa idade assim. E ele de vez em quando me dava uns bolos na mão. Mas eu louvo a Deus pela surra que meus pais me deram, pelos castigos que recebi. Eu acho que se eu não recebesse tudo isso, hoje eu não seria o homem que eu sou. Então, eu louvo a Deus pela disciplina que eles aplicaram em mim. Na hora não foi muito bom, não. Mas hoje eu valorizo. Que os filhos digam amém. Não deixa de ser, né, Márcio? É isso aí. Mas, amados, é a linguagem que a criança consegue entender. É o chinelo ou o castigo, né? E hoje um castigo maravilhoso não vai ficar, uma vez nós demos esse castigo para Samara, 1 semana sem celular. Rapaz, quer matar o sujeito? Uma semana sem celular é quase a morte, né? Então, amados, mas tudo isso para quê? Para que você entenda o que está sendo falado.
para que nós entendamos o que Deus quer falar. Agora, olhando para nós mesmos, qual a linguagem que nós estamos precisando ouvir e não estamos conseguindo captar o recado de Deus? Porque os antigos costumavam dizer que quem não ouve conselho, ouve coitado. Quando não tem conseguido se afinar com a voz de Deus. Olha, gente, você não tem noção. Eu tenho lá o Facebook, volta e meia, pessoa, pastor, eu preciso ouvir uma palavra de Deus. E eu digo, busque a Deus. Pastor, não, mas eu quero uma palavra profética. Busque a Deus. Parece que hoje a gente está meio que nessa dimensão de Moisés sendo intercedor, e não há mais intercessores assim. Você pode ouvir o que Deus tem para a sua vida. Sabe qual é o grande problema? É que quando Ele fala, você se faz de tonto. Deus falou, Deus falou, essa que é a verdade. Não é verdade? Porque quando você fala assim, vou te dar R$100, você, entende que é uma maravilha. Agora, quando a mãe fala assim, vai lavar a louça. Lavar a louça. Que não entendi. Mas nós temos dificuldades de ouvir o que precisamos ouvir. E amados e amadas, pessoas que não têm conseguido se afinar com a voz de Deus, sabe o que tem acontecido? Tem caído em precipícios enormes. Há muito crente que frequenta a igreja, mas estão machucados, quebrados, arrastados. Já viu uma pessoa arrastada, só vem na igreja arrastada. Ela só vem arrastada. Estão machucados, quebrados, arrastados, esfarrapados, estão minados, exatamente porque não têm procurado entender o que Deus está falando ao seu coração. Voltando aqui ao nosso texto, Acabe estava com muita dificuldade de entender a voz de Deus para a sua vida. E Deus inspirou a que Elias fizesse tudo isso que acabamos de ler. Que descesse fogo do céu para mostrar, olha, Acabe, esses são profetas de Baal. Era 400, mais 450, 850 profetas profetizando para o inferno. E diz o texto que eles comiam na mesa de Jezabel. Ora, se eles comiam na mesa de Jezabel, o que eles vão falar? Não, Jezabel, Deus não está falando isso para a sua vida. Vai nada. Está igual aquele caso lá do rei Josafá e Acabe, também o próprio Acabe. Não, aquele profeta lá só profetiza contra mim, não quero ouvir ele não. Qual a linguagem que você precisa ouvir para entender o que Deus quer falar com você? Porque você anda perdido com a bússola na mão. Eu estava falando aqui domingo à noite sobre aquele texto de Jesus ensinando no monte, Sermão do Monte, quando ele diz, olha, dá o que te pede, não vire as costas para aquele que te pedir emprestado. Ele diz, olha, se te pedirem a túnica,
dê a túnica, aproveite e dê a capa também. Se pedirem para andar com você 1 milha, ande 2. E o texto é tão interessante, no capítulo 5, verso 40, que diz que se te processarem... Você já recebeu um processo? Você sabe que eu fui ameaçado, eu estava comentando isso, eu fui ameaçado de ser processado. E sabe qual foi a minha decisão? Estou nem aí. O que você quer? A túnica? Tome a túnica e leve também a capa. Gente, quantos acreditam que isso funciona? Diga glória a Deus. Mas eu pergunto, nós entendemos essa linguagem? Cá para nós. Essa linguagem para a gente é uma linguagem boa. Deixar a túnica e a capa. Não! É meu direito! Não é assim que nós falamos? Jesus está dizendo, olha, sabe qual é o teu direito? Leozinho, sabe qual é o seu direito? Não ter direito. Você tem direito? Você acabou de não ter. Não, que eu, que... Não é uma linguagem difícil da gente entender? Cá para nós. Não é uma linguagem assim que nos tortura por dentro. Eu tenho que ceder. E quando Jesus disse assim, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Isso não é uma linguagem difícil da gente... É. Mas é a linguagem de Deus. Quem me entende? Amém. E Elias foi usado por Deus para dizer, Acabe, entenda que o que você está fazendo e a sua mulher, Jezabel, não vem do alto. Olha, eu vou mostrar para você, vou repetir. 850 profetas não são de Deus. E eles clamavam, se martirizavam, se autoflagelavam. E Elias dizia assim, depois você lê em casa, vai, grite mais alto, talvez eles estejam dormindo. Aí quando eles se cansaram, aí Elias chamou o pessoal e fez essa oração que lembra, diz, olha, preste atenção. Vê se dessa vez você entende que não há outro Deus fora do Deus de Israel. Vai entender? Senhor. E para completar, você sabe o que ele fez? Ele fez um altar, né, que antigamente isso era muito comum, Jesus ainda não havia morrido pela gente, então, antigamente, para que o perdão do pecado acontecesse, tinha que fazer um sacrifício, um holocausto. Aí, então, ele fez esse sacrifício e jogou água, jogou água, jogou água, jogou água. E disse, não podemos tocar fogo. Esse fogo tem que vir do céu. Diga, fogo do céu. Para quê, amados? Para que eles entendessem que você não pode buscar Deus onde Ele não está. O fogo do céu caiu ali para que o povo entendesse, pare. Mas são 850 contra um, não interessa. Alguém disse que a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. O povo, que o povo, meu irmão? Aí eu pergunto a você, como perguntei a mim, o que Deus precisa fazer para falar contigo hoje?
Será que eu posso orar aqui? Senhor, mostre agora que tu é Deus, caia fogo do céu. Tem até uma canção, né? Do Fernandinho que fala sobre isso, né? Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, assim. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para este povo o quê? Que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para esse povo o quê? Que há Deus em Israel. Você tem dúvidas que Deus está aqui? Não. Você tem dúvidas que Deus está contigo onde quer que você for? Você tem dúvida que aqueles amiguinhos seus, aquelas pessoas que te chamam para a parada errada, estão querendo te desviar do caminho do Senhor? Acabe foi desviado por Jezabel. Estava perdido. Aí o que Elias fez? Senhor, mostra para esse povo que há Deus aqui. Eu não preciso de fogo do céu para saber que Deus está aqui. Eu não preciso de fogo do céu para saber que a minha vida é o altar que Deus queima toda hora o incenso da minha adoração. Eu não preciso ver coisas. Eu não preciso ver nem milagres. Eu não preciso ver o mar vermelho se abrir para saber que Deus é Deus. Glória a Deus. Agora eu espero que eu e você entendamos essa linguagem simples. Você lembra que pediram a Jesus? Se tu és filho de Deus, envie um sinal do céu. Ele disse, O único sinal que eu deixo a vocês é o sinal de Jonas. Porque Jesus não veio fazer espetáculo. Ele veio fazer o que precisava ser feito. Nos salvar. E de quebra deixou para nós curas, milagres. Mas o que ele veio fazer mesmo, veio tirar a gente do inferno, amados. E isso já é a grande bênção. Você pode ficar de pé? Amém. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, por favor. Sai do seu lugar. Não. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Diga, eu não posso ficar de pé, aleluia, diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso
ficar de pé diante da tua glória, porque só o Senhor é Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, diga. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Diga, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em... Você pode erguer as mãos assim e diga, caia fogo do céu, diga, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra o que, querido, que há Deus, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Oh, 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 eu não posso ficar de pé. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória, diante da tua glória, Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, diga, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar, diga, vem queimar, erga as mãos e diga, caia fogo do céu, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo através de nós, a Deus em Israel, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo o que? Caia fogo do céu, caia fogo do céu, queima esse, que a Deus, caia fogo do céu, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que a Deus em Israel. Segura a mão das pessoas que estão ao seu lado. Aleluia. Senhor, nós não estamos na condição de acaso, só diante dos grandes feitos, que vai acordar dizendo, não, peraí, eu tenho que servir a Deus, não. Mas como Elias, que mesmo sem ver os milagres, já te servia como profeta, e andava dizendo, Israel, ouça, só o Senhor é Deus. E Acabe estava matando os profetas, e
Jezabel junto com ele, mata mesmo, esses caras não falam nada que presta, eles estavam matando os profetas, mas Elias chegou e disse: Acabe, nem que você mate todos os profetas, Deus continuará sendo Deus. Diante da morte, muitas vezes nós trememos. E Elias disse: não, você pode matar todos, mas o que não vai mudar é Deus continuará sendo Deus. Isso não é bom? Porque como nós lemos, o nosso Deus é o Deus que protege a nossa eternidade, não é só um momento, ok? Ele protege a gente do porvir. Deixa eu fazer uma oração por você. Mas antes de fazer a oração, vamos cantar mais uma vez. Tão linda essa canção. Eu não posso ficar de pé. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso diante da tua glória. Se apresente a Deus como templo. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Diga: quem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Com toda a sua voz, caia fogo do céu, caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que a Deus caia fogo do céu, queima este altar. Esse altar que é a nossa vida. Caia fogo do céu, mostra pra este povo que, a última vez, caia fogo do céu, queima esse altar, oh, e a Deus em Israel. Senhor, diante desta canção, desta adoração, nós somos o teu altar. Nós não temos dúvida que o fogo cai. Nós não temos dúvida que nesse altar há um sacrifício. Que hoje não são animais cortados. Hoje esse sacrifício é a nossa oração. Hoje esse sacrifício é a nossa entrega. Hoje esse sacrifício é a nossa decisão do teu lado. Hoje o sacrifício é dizer não a este mundo. Hoje o sacrifício é dizer: eu entendo a linguagem da palavra de Deus, que tem falado ao nosso coração, e muitas vezes endurecido ele ficou, mas hoje eu digo a ti, Senhor, eu sou o teu templo, o teu sacrifício, sou o teu altar, pode queimar, Senhor. Porque o altar está preparado para o fogo. O altar está preparado para o fogo. Ele foi preparado para isso, para incendiar. Que a nossa vida seja sempre esse altar, sempre pronto a ser incendiado, principalmente com o fogo do céu. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Dê um abraço nessa pessoa e diga assim: a tua vida é um altar, meu irmão. Deus te abençoe.